O homem moderno gosta de acreditar que está no controle de tudo. Ele pensa que pode moldar seu destino, que pode decidir o rumo de sua vida e até que pode escolher quando e como buscar a Deus. Essa é a grande ilusão. A verdade é que diante do Deus soberano, a sua escolha não passa de poeira levada pelo vento. João Calvino nos lembra que o coração humano é enganoso e corrompido. Aquilo que chamamos de liberdade, na verdade, é apenas escravidão disfarçada. O homem se ilude, achando que possui poder de decisão diante do Criador, mas sua vontade está cativa ao pecado. A ideia de que alguém, por si mesmo, decide seguir a Deus é uma mentira repetida pelos séculos. Uma mentira confortável que coloca o homem no centro e Deus como espectador passivo. Mas a Escritura é clara. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. João 15:16. A salvação não começa no desejo humano, mas na eleição divina. Essa é a dura realidade que o mundo insiste em negar. Não somos nós que escolhemos Deus. É Ele quem escolhe. A Bíblia inteira é um testemunho da soberania absoluta de Deus. Do Gênesis ao Apocalipse, Ele não aparece como um Deus que espera a decisão do homem, mas como o Senhor que decreta, ordena e cumpre seus propósitos. Foi Deus quem escolheu Abraão, não Abraão que escolheu a Deus. Foi Ele quem separou Israel dentre todas as nações, não porque Israel fosse mais forte ou mais justo, mas simplesmente porque o Senhor quis assim. Os profetas anunciaram repetidas vezes que os planos de Deus não podem ser frustrados. E quando chegamos ao Novo Testamento, essa verdade ressoa com ainda mais força. Assim, pois, não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. Romanos 9:16. A soberania divina não é um detalhe teológico, mas o coração da fé cristã. O Deus das Escrituras não divide o controle com o homem, não negocia sua vontade com a criatura. Ele reina, governa e decide. Essa é a realidade que humilha o orgulho humano e exalta a majestade de Deus. A salvação não é fruto da vontade do homem, mas do decreto eterno do Senhor. O homem, em sua condição natural, não apenas se afasta de Deus, ele o rejeita. A vontade humana, corrompida pelo pecado, não é livre para escolher o bem supremo, mas escrava de suas próprias paixões. Calvino nos lembra que, sem a graça de Deus, o homem jamais se moveria em direção ao Criador, pois está espiritualmente morto. E um morto não se levanta por si mesmo. Paulo declara em Romanos 3 que não há quem busque a Deus, não há nenhum justo sequer. Isso significa que, por natureza, o homem não apenas não quer, como também não pode escolher a Deus. Sua mente está obscurecida, seu coração endurecido, sua vontade inclinada ao mal. A ideia de que existe em nós uma centelha de bondade capaz de nos conduzir a Cristo é uma ilusão perigosa. Se dependesse da escolha humana, ninguém jamais seria salvo. A incapacidade do homem natural é a prova de que a salvação só pode vir da iniciativa soberana de Deus. Desde a queda de Adão, toda a humanidade herdou uma natureza corrompida. O pecado original não é apenas um ato cometido no Éden, mas uma condição que se espalhou como veneno por todos os descendentes. Isso significa que o coração humano nasce inclinado contra Deus, desejando sua própria glória e não a do Criador. Calvino descreve essa realidade como a depravação total. Não que o homem seja tão mau quanto poderia ser em cada ação, mas que todas as áreas de sua vida, mente, coração, vontade e corpo, estão manchadas pelo pecado. A vontade, que muitos acreditam ser livre, está, na verdade, acorrentada ao egoísmo e à rebeldia contra Deus. É por isso que, sem a intervenção divina, ninguém escolheria a Cristo. O pecado não apenas nos separa de Deus, ele nos torna inimigos do Deus Santo.
O homem natural não busca reconciliação. Ele foge da luz e ama as trevas. Só a graça soberana pode quebrar essas correntes. Para Calvino, a eleição não é uma ideia abstrata, mas o coração pulsante do Evangelho. Ele afirma que, antes da fundação do mundo, Deus já havia escolhido em Cristo aqueles que seriam salvos. Essa escolha não depende de méritos humanos, nem de obras, nem de qualquer decisão futura. É um ato soberano de amor, enraizado na vontade eterna de Deus. Muitos rejeitam essa doutrina porque ela destrói o orgulho humano, elimina qualquer glória do homem e coloca toda a glória nas mãos do Senhor. A eleição não é injustiça, como alguns acusam, mas a revelação da graça imerecida. Se Deus deixasse o homem à própria sorte, todos escolheriam a perdição. A eleição é a prova de que a salvação não é fruto da vontade humana, mas da misericórdia divina. Calvino insiste: a eleição é uma fonte de consolo, não de medo, pois mostra que a nossa salvação não está suspensa sobre a fragilidade da nossa decisão, mas firmada no decreto eterno de Deus. Se há algo que João Calvino deixou claro, é que a salvação repousa inteiramente sobre a graça de Deus e não sobre qualquer esforço humano. A graça não é apenas uma ajuda extra, como se Deus oferecesse um empurrão e o homem completasse o restante. Não. A graça soberana é o próprio fundamento da salvação, a causa primeira e última de todo o resgate. Sem ela, não há fé, não há arrependimento, não há conversão. É a graça que abre os olhos cegos, que ressuscita os mortos espirituais, que transforma corações de pedra em corações de carne. O apóstolo Paulo declara: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Essa fé, até mesmo ela, é fruto da graça, não da vontade humana. Calvino mostra que, se a salvação dependesse da escolha do homem, ela seria incerta, frágil, sujeita a falhas. Mas porque depende de Deus, ela é firme, invencível e eterna. O pecador não contribui com nada além de sua miséria. O resto é obra exclusiva da graça divina. Essa é a pergunta que ecoa nos corações desde que a doutrina da eleição foi proclamada. Por que Deus escolhe alguns e não todos? A resposta não está em nada que exista no homem. Não é porque uns são melhores, mais inteligentes ou mais piedosos. Calvino enfatiza que a eleição não se apoia em mérito humano algum, mas unicamente no mistério da vontade divina. Paulo já havia declarado em Romanos 9 que antes mesmo que Jacó e Esaú tivessem feito qualquer bem ou mal, Deus já havia escolhido um em detrimento do outro, para que o seu propósito permanecesse firme. Isso mostra que a eleição é incondicional. Não se trata de prever quem escolheria a Cristo no futuro. Trata-se de Deus decidir por pura graça quem Ele resgatará. Essa verdade fere o orgulho humano, mas exalta a majestade divina. A salvação pertence somente ao Senhor. Ele não deve explicações à criatura, pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Romanos 11:34. O que nos resta é nos curvar diante do mistério e reconhecer que, se fomos escolhidos, é unicamente por misericórdia. Quando o homem ouve sobre a eleição e a predestinação, logo clama: isso não é justo. Mas esse grito revela mais sobre o coração humano do que sobre Deus. A justiça humana é limitada, parcial e contaminada pelo pecado. Nós julgamos segundo as aparências, conforme nossas emoções e interesses. Já a justiça de Deus é perfeita, santa e absoluta, porque está fundamentada no seu próprio caráter. O erro do homem é querer medir a justiça divina com a régua da justiça terrena. Calvino lembra que Deus não está sujeito a padrões fora de si mesmo. Ele é o padrão supremo. O que o Senhor faz é, por definição, justo. O fato de ele escolher alguns para a salvação e deixar outros em seus próprios caminhos não revela injustiça, mas soberania.
A injustiça estaria em dar a todos aquilo que merecem, a condenação eterna. O que surpreende não é que Deus não salve a todos, mas que Ele salve alguém. A justiça divina humilha o orgulho humano e nos faz perceber que a salvação é graça, não direito. Antes que o tempo existisse, antes que o homem fosse formado do pó, antes que houvesse luz, estrelas ou mares, Deus já havia estabelecido seu plano eterno. A eleição não nasceu de uma resposta tardia ao pecado, mas de um decreto que antecede a criação. O apóstolo Paulo afirma em Efésios 1:4 que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Isso significa que a história não está à deriva, nem a salvação é fruto de improviso. Tudo está contido no propósito eterno do Senhor, um propósito imutável e soberano. Calvino ressalta que esse decreto não depende do tempo, da vontade humana ou de circunstâncias, mas da livre determinação de Deus. Isso deve gerar temor e reverência. Nada é acaso, tudo é cumprimento daquilo que foi estabelecido desde a eternidade. O cristão não é fruto do acaso nem de sua própria decisão momentânea, mas parte de um plano traçado antes mesmo de existir. Essa verdade destrói qualquer vanglória e enche o coração de assombro. Fomos pensados e escolhidos por Deus desde a eternidade. A eleição de Deus não é um reconhecimento de virtude humana. Não é porque alguém é bom, digno ou espiritual que Deus escolhe salvá-lo. Pelo contrário, a Escritura deixa claro que todos estão debaixo do pecado, e a eleição é inteiramente fruto da misericórdia divina. Calvino explica que Deus escolhe por amor, não por justiça ou merecimento. É um ato soberano, gratuito e imerecido. Aqueles que foram eleitos não recebem nada por direito, recebem tudo por graça. Isso desfaz qualquer pretensão humana de conquistar Deus através de esforço, ritual ou moralidade. A eleição revela que a salvação é um presente, não uma recompensa. Compreender isso transforma a perspectiva do cristão. Não nos gloriamos em nós mesmos, mas nos prostramos em adoração. Somos escolhidos porque Deus quis amar, e nada em nós poderia provocar ou exigir esse amor. É um ato de pura graça, que exalta a misericórdia de Deus e humilha o orgulho humano. A predestinação não é apenas uma doutrina fria ou distante. Ela é o coração do plano redentor de Deus. Antes que o mundo existisse, Deus determinou quem seria salvo e como a salvação seria realizada, tudo para a glória de Cristo e a sua própria. Calvino nos mostra que a predestinação garante que a redenção não dependa da falibilidade humana. Se a salvação fosse baseada na vontade ou mérito do homem, ela seria incerta, vulnerável e inconstante. Mas por meio da predestinação, Deus assegura que todos os que Ele chamou serão resgatados com eficácia. Cada lágrima, cada oração, cada sofrimento do eleito está sob o controle soberano de Deus, que transforma até a fraqueza humana em instrumento de sua vontade. A predestinação revela que a obra de Cristo não é parcial nem aleatória, é perfeita, completa e segura. A certeza da redenção não repousa naquilo que fazemos, mas naquilo que Deus decretou desde a eternidade. Quando o homem percebe que não escolhe Deus, mas que é Deus quem o escolhe, o orgulho é quebrado. Toda a confiança na própria sabedoria, virtude ou esforço se desfaz diante da soberania divina. Calvino mostra que o reconhecimento da eleição divina deve levar o cristão a uma postura de humildade absoluta. Nada em nós provoca Deus a salvar, nada em nós sustenta a fé, nada em nós merece misericórdia. O homem sempre tenta se colocar no centro, convencido de que pode controlar sua vida e seu destino eterno. Mas a verdade da eleição desmonta essa ilusão. A salvação não é prêmio, não é recompensa, não é resultado de escolhas humanas. É dom, é graça, é privilégio concedido por um Deus soberano. Quem entende isso não se vangloria. Quem entende isso,
se prostra. O orgulho é substituído pela reverência, a autossuficiência pelo reconhecimento de dependência total. A realidade da eleição nos lembra: tudo que somos e tudo que temos em Cristo é presente de Deus e não fruto de mérito nosso. O mundo moderno prega uma mentira confortável, que Deus está à espera da sua decisão, que você pode escolher segui-lo quando quiser, que a salvação depende do seu esforço ou vontade. Mas Calvino deixa claro que isso é engano. Deus não é passivo. Ele não espera o momento certo para agir. Ele é soberano e age segundo sua vontade. O homem natural jamais escolheria a Deus por iniciativa própria, porque seu coração está inclinado para o pecado e a rebeldia. A ideia de que Deus apenas aguarda nossa decisão coloca o homem no centro e Deus à margem, uma distorção que engana e ilude. A Escritura nos revela o contrário. É Deus quem busca o homem, chama o eleito, transforma o cego em vidente e o morto espiritual em vivo. O chamado divino é ativo, eficaz e irresistível. A verdade é dura, mas libertadora. Não esperamos por Deus. Ele nos escolhe e nos encontra primeiro, antes mesmo de sermos conscientes de nossa própria necessidade. A salvação não é apenas um convite que Deus deixa à disposição. É um chamado que efetivamente transforma o coração humano. Calvino ensina que o Espírito Santo opera de maneira irresistível sobre aqueles que foram eleitos, quebrando a resistência do pecado e abrindo os olhos espirituais dos cegos. Esse chamado não é um mero convite passivo, mas uma ação poderosa e decisiva. Quando Deus chama, ninguém pode recusar. É o Espírito quem convence do pecado, quem desperta o arrependimento, quem produz fé salvadora no coração do homem. A liberdade humana, tão proclamada, não é a força motriz, é a ação divina que torna possível que o homem queira o que antes rejeitava. Aqueles que são chamados de Deus não apenas ouvem o Evangelho, mas são transformados por ele. A obra da redenção não depende do esforço humano, mas da eficácia do Espírito que realiza em nós o impossível: levantar os mortos, curar os cegos e salvar os perdidos. A verdade da eleição e da predestinação traz consigo uma certeza que nenhum coração humano pode abalar: a segurança eterna do eleito. Aqueles que Deus escolheu em Cristo não podem perder a salvação, porque ela não depende de nossa fidelidade instável, mas da vontade imutável do Senhor. Calvino ensina que a obra de Deus é completa e infalível. Nada pode separá-lo do amor daquele que o chamou. A salvação é um ato eterno, sustentado pela graça e pelo poder de Deus, e não por sentimentos passageiros ou esforços humanos. O eleito pode tropeçar, falhar ou vacilar, mas jamais será rejeitado, porque Cristo garantiu sua redenção com sangue e vitória sobre a morte. Essa segurança não é motivo para preguiça espiritual, mas para confiança, reverência e adoração. O coração que entende essa realidade descansa em paz, sabendo que sua vida, sua fé e sua salvação estão firmadas na rocha eterna. Deus, soberano, misericordioso e fiel. Se você percebeu a profundidade dessa verdade, que você não escolhe Deus, mas que Ele escolhe você, reflita sobre isso e permita que a soberania divina transforme sua vida. E se este vídeo tocou seu coração ou abriu seus olhos para essa realidade, não esqueça de se inscrever no canal Verdade Sem Filtro, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo que revela as verdades duras, mas essenciais da Bíblia. Aqui falamos sem rodeios, falamos a verdade que o mundo tenta esconder. Inscreva-se agora e faça parte desta jornada de descobertas profundas sobre Deus e a Escritura.